Mais um tema bem importante, vamos falar da seguinte situação: o aumento aí dos casos de otite e sinusite como complicações das viroses respiratórias. Inclusive, se você tem pergunta, manda aqui pra gente 99205 3030, 99205 3030, doutor Enio responde. Doutor Enio, tem tido um aumento considerável dos casos de otite e sinusite? Geraldinho, desde que o mundo é mundo, sempre ocorreu. As gripes, os resfriados, os Covid da vida, essas infecções respiratórias das vias aéreas, elas sempre tiveram como complicações essas ocorrências. As sinusites, as otites, principalmente, são as duas mais comuns que a gente vê como complicações dessas viroses. Para que o ouvinte entenda por que ocorre isso, vamos lá. Vizinho ao nariz, vizinho às fossas nasais, que é a parte interna do nariz, existem os seios paranasais, ou seios da face, como são mais conhecidos. São 4 de cada lado. São cavidades dentro da estrutura óssea que fica ao redor do nariz. Os seios maxilares, que fica aqui na maçã do rosto, o frontal, que fica por cima do olho, o etimoide, que fica entre os olhos, e o esfenoide, que fica por trás desse. Então são 4 de cada lado, e todos eles se comunicam com o nariz através de pequenos orifícios, os meatos. E esses orifícios dão passagem à secreção que é produzida naturalmente lá dentro, o muco que é produzido dentro dessa região. Da mesma forma, o ouvido médio se comunica com o nariz, com o finalzinho do nariz, através da tuba auditiva, que é um pequeno canal. Então, essa comunicação entre a fossa nasal e essas estruturas é muito importante. Quando a gente gripa, quando a gente tem uma virose qualquer, há um edema da mucosa do nariz, da mucosa e dos seios paranasais, de toda essa região. Esse edema provoca o estreitamento ou o fechamento parcial dessa comunicação entre o nariz e essas estruturas, essas regiões vizinhas. Quando ocorre esse estreitamento, a secreção que naturalmente é produzida lá dentro, ela vai ficando retida, vai ficando presa dentro dos seios da face. A comunicação do nariz para o ouvido também é prejudicada. Como essa comunicação é muito importante para a saúde dessas regiões, podem ocorrer doenças decorrentes desse prejuízo de comunicação. Então, a secreção retida, ela vira um meio de cultura. O meio de cultura é um meio favorável ao desenvolvimento, à proliferação de bactérias. Então, dentro do seio da face, essa secreção que muda a constituição química, que fica retida por muito tempo, ela, sendo um meio de cultura, favorece que a bactéria que já existe aí nessa região prolifere em demasia, ela se reproduz demais, digamos assim, e causa uma infecção secundária. A pessoa que já estava com infecção viral, já estava com uma virose, vai desenvolver uma infecção secundária, que é a sinusite aguda, uma infecção bacteriana, e como tal, ela tem que ser tratada com antibiótico, já muda o tratamento das viroses. A mesma coisa pode acontecer com o ouvido médio. Por esse prejuízo na comunicação entre o ouvido e a fossa nasal, o nariz, da mesma forma, a saúde da mucosa do ouvido médio ela pode ser prejudicada e favorecer o surgimento de uma infecção bacteriana pelo mesmo mecanismo que eu citei aqui em relação aos seios da face, e ocorreu a infecção que é a otite média aguda. Agora, o que vem chamando minha atenção ultimamente, e eu andei conversando com alguns colegas otorrinos, é que tem ocorrido, após a pandemia, um aumento muito grande na incidência dessas infecções secundárias, dessas sinusites, dessas otites. O que a gente notava que já ocorria antes, sempre ocorreu, aumentou bastante após a pandemia. Então, eu tenho tentado estabelecer uma conexão do porquê de estar acontecendo. Na minha opinião, isso aí, obviamente, é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião embasada em nenhum estudo científico. Eu acredito que tenha ocorrido isso em decorrência de uma alteração na imunidade de todos nós após a pandemia. A gente passou muito tempo isolado, usando máscara, sem contato entre pessoas e sem contato de pessoas com o vírus, com essas viroses do dia a dia. O sistema imune da gente é um sistema de memória. Você tem contato com um vírus, esse vírus pode causar uma doença no primeiro momento, mas se você tiver um contato uma segunda vez com o mesmo vírus, após algum tempo, ou com um vírus muito parecido com aquele, o seu sistema imune vai reconhecer: opa, esse cabo aí já veio aqui, já me causou mal, eu tenho que combatê-lo. E é ativado o sistema imune para combater esse vírus e que ele não cause uma nova doença.
Como a gente passou 2 anos aí sem ter muito contato com o vírus, por causa do isolamento, por causa do uso de máscaras, foi benéfico por um lado. O que acontece? O sistema imune foi apagando essa memória. O que você tinha tido contato há 2 anos atrás foi sendo apagado, foi sendo deletado da memória do sistema imune. E agora que a gente está voltando a ter contato com esses vírus, com essas viroses, não está tendo a eficácia de antigamente no combate a esse vírus. Então está vindo uma virose mais intensa, mais forte, e por causa disso as complicações estão ocorrendo de uma forma mais recorrente. A gente está vendo com quase que toda a virose aí está tendo muita incidência dessas infecções secundárias. Então, essa é uma opinião pessoal minha. Isso aí eu estou dando uma justificativa de uma opinião pessoal minha. Não há nenhum embasamento científico. A gente não pode deixar de considerar outras possibilidades. Por exemplo, pode ser uma complicação, um efeito adverso indesejado das vacinas? Pode. Lógico que pode. A gente não pode descartar essa possibilidade. Mas isso aí a gente só vai ter uma resposta daqui a algum tempo, talvez anos, do que ocorreu para causar isso aí. Mas eu tenho percebido bastante aumento de sinusite em crianças, que era menos frequente a gente ver antigamente. A gente via muito mais otite em criança e via muito mais sinusite em adulto. E agora está meio que indiscriminada a coisa. A gente vê muita sinusite, tanto em criança como em adulto, e vê também bastante otite nas 2 faixas etárias. Inclusive, com perguntas aqui dos nossos ouvintes, comprovando até que o doutor não está falando, a ouvinte diz o seguinte: bom dia a todos, minha menina tem 8 anos e sofre com rinite alérgica. Toda vez que ela vai se assoar, sai sangue. Isso seria por conta da rinite que ela tem? É um dos fatores que contribui para o sangramento. Então, vamos lá. O sangramento do nariz, ele ocorre principalmente porque rompe um pequeno vaso sanguíneo na mucosa nasal e esse rompimento causa extravasamento do sangue. Causas mais comuns para isso: o ressecamento da mucosa nasal. A gente mora numa região seca, esse ressecamento provoca microfissuras e essas pequenas fissuras podem atingir a parede do vaso sanguíneo, uma veia, fazer com que ele rompa. Processos inflamatórios do nariz, rinite, gripe, resfriado, todos esses aí aumentam, provocam uma vasodilatação nessa região e aí associado com o ressecamento também propicia o sangramento, facilita que ocorra o sangramento. Então, quando a gente tem a associação de 2 fatores ou mais, no caso a rinite, a gripe, o fator ambiental, o ressecamento, aí é muito mais fácil sangrar. Tem uma outra pergunta aqui do ouvinte, que até é a mesma pergunta que eu ia fazer para a doutora Enio, mas a pessoa aqui vai colocando o familiar, né, na pergunta. Né? Meu netinho tem 2 anos e 9 meses. Notei que ele está como se estivesse com secreção entre o nariz e a garganta, mas ele não está gripado. O que poderia ser? E eu acrescento aqui a pergunta da ouvinte, né, que essa comunicação que o senhor fala aí, certamente a pergunta dela tem relação com o que o senhor falava agora há pouco. Cada ser humano ele tem um tamanho diferente dessa abertura do local onde fica a secreção, mesmo depois de adulto, os tamanhos, as aberturas e comunicações entre o nariz e a garganta são diferentes para cada ser humano, e também pegando o exemplo dela aqui? Vamos lá. Respondendo primeiro a sua pergunta, são totalmente diferentes. A abertura, a comunicação de uma pessoa para outra, esses hóstios, ele tanto em localização podem diferir, pode ser um pouco diferente, não é igual em todo mundo, como em largura, digamos assim, uns são mais largos, outros são mais estreitos. Então tem uma série de variações anatômicas possíveis de uma pessoa para outra. É raro a gente ver 2 pessoas absolutamente iguais, tanto por fora e por dentro, principalmente por dentro. Por isso que a sinusite varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma propensão maior exatamente pela questão anatômica. O ósteo de drenagem dos seios da face, quando ele é muito eficiente, é muito mais difícil que a pessoa tenha infecções de repetição, as sinusites da vida. Quando a pessoa tem um ósteo não favorável, que dificulta a drenagem, que qualquer besteirinha vai reter secreção, essas pessoas têm uma tendência muito maior a ter infecções. Da mesma forma, a tuba auditiva, que comunica do ouvido para o nariz. Quanto mais longa, quanto mais larga, quanto mais verticalizada, menor a tendência da pessoa ter infecções. Corrige com cirurgia isso aí? Ou não? Não. A tuba auditiva não. A dos seios da face, sim, pode ser corrigido com cirurgia.
Vamos lá, voltando para a cirurgia. Tuba auditiva que não funciona bem, esse canal do ouvido para o nariz, pode ser corrigido com cirurgia? Pode, não a estrutura da tuba. Ninguém vai mexer na tuba, não. Raramente se mexe na tuba, a não ser que tenha uma deformidade anatômica muito importante. Salvo em contrário, se mexe através de um outro processo, que é o chamado tubo de ventilação no tímpano. A gente abre o tímpano, bota esse tubinho de ventilação para substituir a função dessa tuba. E é muito eficiente a cirurgia quando necessário for. Já a dos seios da face, sim, quando tem uma variação anatômica que dificulta a drenagem, que causa infecções de repetição, pode ser feito procedimento cirúrgico, é a famosa cirurgia para sinusite, que a gente faz com certa frequência, não é raro fazer não, e corrige quase que 100% do problema quando realmente bem indicado, tá certo? E no caso aqui da senhora que fez a pergunta, ela está dizendo que faz lavagem nasal sempre. A lavagem nasal é perfeita conduta. Quando só com ela resolve, a criança está com aquele acúmulo de secreção que ela perguntou, que qualquer processo inflamatório pode aumentar a produção de muco do nariz e dos seios da face. Uma rinite pode aumentar, uma gripe, um resfriado, qualquer inflamaçãozinha do nariz pode aumentar a produção de muco. Quando ocorre só a produção de muco e nenhum outro sintoma associado, só aquela sensação de secreção dentro do nariz, muitas vezes o soro pode resolver sim, sem precisar de medicação adicional. Quando isso não ocorre, quando usa o soro e não melhora, aí vale a pena procurar um atendimento médico para ver se tem necessidade de adicionar algum medicamento. Mas o soro é uma conduta perfeita, deve ser feito sempre. Não tem nem necessidade de suspender quando a criança estiver bem. Pode ser usado constantemente. Eu lavo meu nariz diariamente. De janeiro a janeiro eu lavo e não me falta soro em casa. É uma conduta minha e eu oriento a meus pacientes todos que possam fazer isso, que não tem contraindicação. Tem gente que diz, mas o sal do soro não vai mexer com a minha pressão. Não vai mexer porque o soro é isotônico, quer dizer, ele tem a mesma concentração do nosso sangue. Então, a mesma quantidade de sal que tem no soro, tem também no nosso sangue. Então, não vai ter nenhum problema em termos de variação de pressão, em mexer com a pressão, elevar a pressão, não. Muito bem. Tem perguntas aqui, tem ouvinte querendo fazer perguntas, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio, ouvintes do Panorama 95. Doutor Enio, a minha dúvida, a minha ajuda que eu quero que você me dê é o seguinte. Doutor Enio, eu sou portador de rinite alérgica. Às vezes as crises são tão intensas que eu tenho que usar o jato Avamis para poder aliviar as crises. Mas mesmo tendo rinite alérgica, eu tenho um desejo de criar uma calopsita mansinha e diariamente interagir com ela. Só que eu gostaria de saber, doutor Enio, se eu posso criar a calopsita ou se a calopsita ela vai prejudicar de alguma forma essa minha rinite alérgica. Prejudica, doutor? E obrigado desde já. Não dá para afirmar que ela vai prejudicar. Existe uma grande chance de sim, dela vir a prejudicar. Por quê? Quem tem rinite, a rinite é uma reação exagerada do organismo ao contato com algumas substâncias. Então, as pessoas que não têm rinite têm contato com poeira, têm contato com fumaça, pode apresentar algum sintoma de desconforto, mas que geralmente é um sintoma transitório. Você está exposto à fumaça, seu nariz vai aumentar a produção de muco, vai edemaciar, vai inchar, e isso vai causar, às vezes, obstrução, espirro, coceira, coriza, e na maioria das vezes isso é transitório. Saiu daquele contato, a pessoa não tem mais sintoma. Para os que têm rinite, a resposta do organismo é exagerada. Mesmo quando você suspende o contato com aquele alérgeno, há uma continuidade do organismo dando resposta como se você tivesse ainda em contato. E aí permanece o sintoma por bastante tempo. Pode ser, inclusive, sintoma perene se a pessoa não tratar. Para as pessoas que têm rinite, quais são os alérgenos mais importantes? Poeira doméstica, porque acumula ácaro, tá certo? Então, tudo que acumula poeira em casa, tapete, carpete, cortina, bicho de pelúcia, isso pode exacerbar. Contato com fumaça, contato com variação de temperatura brusca, gelo demais, essas coisas, e contato com animais. A maioria das pessoas só pensam, por exemplo, em gato ou cachorro, no pelo. Meu cachorro não solta pelo. O problema do animal principal é a descamação da epiderme, da pele. A pele da gente, todos nós, ou humanos ou animais, ela, para a gente não ficar velho dentro de um mês, ficar todo enrugado dentro de um mês, ela está sempre renovando. A camada mais superficial vai caindo, a descamação da pele, e a camada mais basal vai ocupando aquela região. Então essa descamação da pele, ela é muito alergênica para algumas pessoas. Não a nossa própria pele, lógico, mas a pele de outros animais.
Aí, calopsita, gato, seja ele qual for, cachorro, essa descamação ela é muito alergênica para algumas pessoas. Então, para quem tem rinite, é sempre um risco a se assumir a decisão de criar gato, cachorro, calopsita, qualquer que seja o animal, sabendo que pode sim aumentar. Eu só pensava no pelo. Pois é, você não é exceção, a grande maioria só pensa no pelo. Aí quem vai criar uma calopsita, a calopsita não cai a pena, ou cai quase nada da pena, é tranquilo. Não é bem assim não. Ela também tem descamação de pele e também pode, por esse motivo, aumentar a reação alérgica de qualquer pessoa. Muito bem. Tem mais perguntas, vamos ouvir. Querido, bom dia. Pergunta o médico aí o que é bom para sinusite. E eu acho que tem outro problema, porque meu nariz fica, às vezes sai até aqueles coisas de pus, aqueles bolão de pus, e eu fico com mau hálito. Eu agradeço muito se ele falar alguma coisa. Eu tenho uma sinusite crônica. E ele vai responder agora. Vamos lá, muita gente confunde rinite com sinusite. Na verdade são nomes populares, digamos assim, né? O povo chama rinite uma coisa, chama sinusite outra, quando na verdade o nome correto seria rinocinusite alérgica ou rinocinusite infecciosa. Mas vamos dizer no dito popular, falar no dito popular rinite versus sinusite. A rinite é um processo inflamatório crônico do nariz por alergia. Tem tratamento, estabiliza, fica bem, mas não dá para dizer que tem cura. A sinusite seria uma infecção, muitas vezes secundária, ou a rinite, ou a gripe, que é como eu expliquei inicialmente. Uma colônia de bactérias vai proliferar demais dentro dos seios da face e causar uma infecção bacteriana. Essa pessoa que fez a pergunta, ela pode ter a rinite e de vez em quando ter infecções agudas de sinusite, ou ela pode realmente ter uma infecção crônica. As infecções crônicas são bem mais difíceis de tratar. Então, ela aí não dá para a gente recomendar um tratamento sem saber de certeza qual das duas situações ela tem. E ela teria que ser avaliada, ver qual é o quadro clínico dela e qual é o diagnóstico realmente, se é uma rinite alérgica que tem um tipo de tratamento, ou se é uma infecção aguda, que tem outro tipo de tratamento, ou uma infecção crônica, que já seria outro tipo de tratamento. Então, aí, a melhor orientação que eu posso dar ela, procure fazer uma avaliação com uma pessoa de sua confiança, veja realmente qual é o seu diagnóstico para tratar adequadamente. Existe rinite que não seja alérgica? Existe, por exemplo, a rinite vasomotora. Tem gente que tem o hábito de usar aqueles medicamentos para desobstruir o nariz. Aqueles que você bota no nariz, assim que bota, desentope em poucos minutos. Aquele medicamento geralmente é a base de vasoconstrictor. O que quer dizer isso? O nariz, ele tem uma estrutura dentro chamada corneto. O corneto ele pode aumentar ou diminuir de volume de acordo com processos inflamatórios e isso ocorre principalmente por retenção de sangue dentro do corneto. Quando ele está inflamado, ele aumenta de volume porque concentra mais sangue dentro do corneto e ele estando muito volumoso, ele vai entupir o nariz. Então, o vasoconstrictor, o que é que ele faz? Diminui o calibre dos vasos, fecha os vasos sanguíneos, digamos assim, que não deixa fluir sangue livremente, e isso vai diminuir, obviamente, o tamanho do corneto. O corneto que estava cheio de sangue, porque os vasos sanguíneos, a artéria estava levando sangue para lá, se essa artéria fechou, não chega sangue suficiente no corneto. E aí o que acontece? O corneto murcha. E a pessoa diz, remédio maravilhoso, é bom demais. Só que ela usa hoje uma vez e dura 12 horas o efeito. Amanhã ela já está usando 3 vezes ao dia, e depois da manhã 4, e assim vai aumentando, e depois ela pensa, estou viciado no remédio. Não é isso. É que você está agravando o processo inflamatório, por quê? Porque o vaso sanguíneo toda hora fechado vai comprometer a saúde dessa mucosa. Todo o nosso corpo, se você conseguisse abrir o peito, pingar um vasoconstrictor em cima do seu coração, provavelmente você infartaria, porque os vasos sanguíneos fechariam, faltaria sangue num órgão vital. Como o nariz não é um órgão vital, você vai manter esse regime de sofrimento por muito tempo, sem que você morra por causa disso. Mas vai causar sofrimento à mucosa e, consequentemente, vai cada vez inflamando mais e ele agravando o problema. E quais serão as consequências futuras? Consequência é que você vai ter o agravamento dos sintomas, o principal é esse, tá certo? Você pode ter comprometimento do olfato, tá certo? Se usar exageradamente, pode até comer um vasoconstrictor, ele pode até predispor à hipertensão. Então, uma série de comprometimentos. Não é aconselhável que se use vasoconstrictor nasal por período prolongado de jeito nenhum.
Então, se você está usando esse tipo de medicamento e cada vez usando mais e mais e mais, procure também um atendimento médico, porque está errado o tratamento e você não vai melhorar com esse tipo de medicamento de forma nenhuma, pelo contrário. Só vai cada vez piorar e ficar a necessidade de usar doses cada vez mais frequentes desse tipo de medicamento. Muito bem. Bom dia, doutor Enio. Tem uma secreção permanente no nariz para a garganta. Já faz um tempão e nunca acaba. Sempre que dou aquele escarro, tem a secreção. Puxo do nariz e cuspo para fora. Meu ouvido chega até a doer. E aí? Primeira recomendação é ele maneirar um pouquinho nessa puxada. Se o ouvido está doendo é porque ele está forçando muito na hora de puxar. Aquela comunicação que eu falei que existe entre o ouvido e o nariz, ela é, como eu disse, importantíssima para a boa saúde. Se a pessoa faz esse tipo de movimento, chegando a doer o ouvido, é por sinal que ela está sugando com muita força e tirando o ar de dentro do ouvido sob uma pressão alta, e isso não é saudável para o ouvido. Então, vamos dar uma maneirada nessa puxada. Segundo, a causa para isso aí, certamente deve ser algum processo inflamatório de nariz e ou seios da face, seios paranasais. Esses processos inflamatórios podem ser as rinites, as sinusites, mais provavelmente uma dessas duas situações. Aí teria também que ser avaliado qual dos dois diagnósticos é para fazer o tratamento correto.